Olá, a paz do Senhor Jesus a todos. Nós estamos iniciando mais uma conversa de adolescente e agora eu já vou cumprimentar a minha colega aqui da bancada. Paz do Senhor, Mara. A paz do Senhor, Vanessa. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Que mais bom. um dia aqui. Amém, mais um dia. É um prazer estar aqui mais uma vez. Com certeza. Agora eu vou apresentar os adolescentes que estão nos acompanhando e que vai participar desse podcast. Paz do Senhor, tudo bem? Paz do Senhor, tudo bem? Eu sou a Elisa, eu tenho 13 anos, eu sou da Igreja da Praia do Canto. Que bom. E você? Paz do Senhor, eu sou Josué, eu tenho 12 anos, eu sou da Igreja da Praia do Canto. Que bom que vocês estão aqui. Nós estamos muito felizes com a presença de vocês e para vocês participarem de um tema, de um assunto que é tão importante para nós que somos servos. Nós vamos falar hoje sobre dons espirituais. Aquele dom, aquela preciosidade que o Senhor uma vez já te entregou, que o Senhor alguma vez já usou alguém para te entregar. E nós como servos, através do Espírito Santo, nós glorificamos o nome do Senhor por isso. Não é mesmo, Mara? Perfeito. São presentes que o Senhor nos dá, essas operações do Espírito Santo e que edificam, marcam para sempre a nossa vida, para a nossa fé e também para quem nos cerca, Nos cerca, exatamente. Testemunho dessas experiências. Vamos conversar sobre isso. Então, para começarmos, iniciarmos essa conversa, o que vocês podem compartilhar conosco sobre dons espirituais, experiências? Já tiveram? A família já teve? O que você pode compartilhar com a gente, Elisa? Olha, eu posso compartilhar que a minha família teve um dom de cura, porque o meu irmão, quando ele nasceu, ele teve uma doença chamada ostenose de pylori, que quando ele comia, ele vomitava tudo. Recém-nascido? Recém-nascido, com 40 dias. E aí a minha mãe, ela orou junto com a igreja, e meu irmão foi curado. Que bênção. Que bênção, glória a Deus. Glória a Deus. Quantos anos tem o seu irmão hoje? Hoje em dia ele tem 15, ele foi batizado inclusive há uns 2 meses atrás, graças a Deus. Glória a Deus, eu imagino como foi edificante, né? Nossa, um bebê para a família, para uma né? mãe, um bebê recém-nascido, que é tudo tão novo, né? Uhum. E como que foi edificante, como que seu irmão vê isso hoje, ele testemunha sobre isso? Ele testemunha hoje em dia na escola, ele dá testemunho, na nossa família até, para pessoas da nossa família que não creem, meu irmão, ele dá o testemunho, sempre. Glória a Deus, que bênção. Eu posso imaginar como que é feliz, né? Sim, levar esse muito. testemunho, levar a operação. Que foi uma igreja, né, Mário? Uma igreja que orou, Isso, o corpo, que buscou viver no Tremendo corpo. isso, a experiência os dons se manifestando dentro do corpo, né? Essa bênção da cura ser alcançada. Imagina, a família espera um bebê, né? E aí chega um problema tão complicado, uma situação tão delicada. E até hoje, né? O Sim. jovem tem 15 anos, batizado já. E você falando. Como bênção. edifica. A irmã, né? Como Sim. edifica. A irmã que veio depois. Ela tá emocionada. Você tá emocionada? Oh, que lindo. Que bênção, Deus que seja bênção. louvado. Mas é verdade, quando Deus ele se manifesta através dos dons espirituais, nós precisamos estar atentos. Sabe, sensíveis, sabe, ter reverência, estar presente realmente naquele momento de ouvir a voz do Senhor. E a voz do Senhor realmente nos emociona. Tremendo. É maravilhoso isso. Parabéns, tá, por poder estar aqui compartilhando com a gente e também por se sentir à vontade de compartilhar. Sim, obrigada. E você, Josué? Tem uma experiência que tava minha mãe, ela tinha uns 15 anos, e ela tava voltando com a família dela da igreja de carro e no trajeto pra casa veio uma van em direção ao carro dela, descontrolada, e a família da minha mãe tava cantando louvores, né? E quando eles perceberam que a van tava chegando muito perto e ia bater, e a van tava muito rápida, aí meu avô clamou pelo sangue de Jesus e a van, minha mãe fala que ela até sentiu a van assim atravessando o carro e passou assim direto. E caiu meio que uma ladeira. E meu avô foi socorrer o homem que estava na van depois. E ele viu que o volante tinha saído na mão do piloto da van. Do motorista. Do motorista. Do motorista. Perfeito. O volante, ele não estava mais no carro? Não, saiu assim, na mão. O Senhor. E ia ocorrer essa colisão, né?
Sim, muito rápido a van tava vindo. Muito rápido. Uhum. Que bênção. E aí o Senhor ouviu um clamor de um servo. Clamor, de urgência, né? Porque o clamor é quando nós Quantas precisamos com experiências urgência. com clamor, né? Quantas experiências. E sua mãe tinha quantos anos? Mais ou menos uns 15, eu acho. Nova, né? E hoje você aqui, né? Hoje você Montando contando. o filho, como a gente deve guardar no coração essas experiências, Sim. né, Vanessa? Sim. Porque assim, aquilo que de repente aconteceu na sua vida pode edificar em muito a vida de alguém próximo, a vida dos seus filhos, a vida dos seus netos, adolescentes. Já imaginou? E a vida de quem tá nos assistindo. Com certeza. Passar para esses outros adolescentes, como que é edificante você. E pro próprio adolescente que nos assiste, Sim. para ele saber que aquilo que aconteceu com ele, que o Senhor operou, né, através de um Sim. dom, vai servir para edificar, às vezes, a vida dos filhos e dos netos. Com certeza. Aí, com ó, a mãe era certeza. jovem e teve essa experiência, e você está aqui nos contando esse grande livramento. Tremendo, tremendo. Tremendo, maravilhoso mesmo. Como é bom repartir, né? Como é bom conversar sobre isso entre os adolescentes, levar esse testemunho. Como é maravilhoso, né? A palavra de Deus nos fala lá em Coríntios, 1 Coríntios 12:4. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. O mesmo Espírito, o mesmo anjo que estava ali, é o mesmo anjo que está aqui conosco hoje. Atuando, falando conosco, falando aos nossos corações. Perfeito. Amém. Amém. E na vida de vocês? Você lembra aí, tem alguma coisa? Experiência. Josué, alguma experiência com você, ou que a mãe conta quando você era criança, que aconteceu Sim. com você, alguma oração que foi respondida? Uhum. Quando eu era bebezinho, eu não sei mais ou menos quantos anos eu tinha. Eu tinha 1 ou menos. E eu tinha acabado de tomar leite da mamadeira e eu fui pra piscina. Aí eu comecei a ter uma convulsão e eu fiquei todo branco, minha mãe falava. Aí ela me pegou no colo e eu não tava me mexendo, só tava assim, branco, parado. E ela começou a orar. Aí depois de 1 minuto, mais ou menos, eu voltei, aí eu fiquei normal. E você, Elisa, tem alguma experiência sua, assim, né? Porque você contou do seu irmão. Tem alguma experiência sua sobre dons, sobre resposta do Senhor? Sim, Conta pra gente. eu tenho. Uma vez eu tava na escola e uma colega minha começou a sentir uma dor de cabeça muito forte. E aí eu chamei ela num canto pra gente orar. Quando eu terminei a oração, ela não sentia mais nenhuma dor. Olha, glória a Deus. Como o Senhor é Que tremendo, bênção. hein? Sim. Você foi usada ali pelo Senhor pra glória dele e teve fé, né? Porque Teve. precisa, não é? Precisa, Vanessa. precisa ter fé. Você chamar alguém ali e falar, vou orar por você para que essa dor vá embora, vamos repreender essa dor. Você teve fé e o Senhor honrou a sua fé. Sim, como E é um importante. testemunho para ela, né? Uhum. Também. A sua colega, a sua amiga era serva? Não. Mas aquele dia ela começou a acreditar. Olha que bênção. Sim, é mesmo? Sim. Olha. O que ela falou? Como é que foi? Ela falou, agora eu creio no seu Deus. Eu tive também uma colega que ela não acreditava em Deus. E ela perguntou como que a gente da igreja consegue ter tanta fé. E aí eu perguntei por que ela não conseguia acreditar. Ela falou que quando ela rezava, ela não conseguia ter resposta. E aí eu falei pra ela orar pelo sangue de Jesus, clamar. E ela teve uma resposta de Deus. Naquele dia ela foi curada, que ela tinha acabado de fazer uma cirurgia, ela foi curada. Glória Quando a ela Jesus. Glória a Deus, que experiência bênção, maravilhosa. Que tremendo. Sim. Mais uma vez o clamor, né, Mara? E mais uma vez o clamor e mais uma vez o adolescente sendo usado. Sendo usado. Que bênção. Sim. Vocês são canal de bênção. Vocês são, né, Sim, esses mensageiros das boas das novas boas novas. do Evangelho, né? E se creres, verás a glória de Deus, não é? Amém. Creram e Exatamente. viram. Agora, e essa situação também, né, de repente vocês serem usados em dons. Né? Você foi usada e Josué também. Como vocês entendem isso dentro do corpo? Vocês estão ali, dentro da igreja, vocês congregam, os dois inclusive congregam dentro da mesma igreja. Vocês veem os dons do Espírito Santo se manifestando dentro da igreja? Sim. Então, compartilha comigo aí. Quase todo culto tem alguma revelação ou língua estranha. Deus falando com a igreja. Conta pra gente, eu acho que é Uhum. interessante. Quando que você foi usado com os dons?
teve um dia que a gente tava ceando, né, na igreja, e a gente tava de joelho. Aí eu abri o olho e eu vi 8 anjos desciam no púlpito assim, do céu, e paravam, e eles iam pros adolescentes e derramavam óleo na cabeça de cada adolescente. Aí eu olhava assim e tinha um anjo assim grande do meu lado, e em cada adolescente. Que bênção. E como é que foi? Como E também você tinha sentiu? outros servindo ceia, outros anjos. Foi muito bom. E aí você compartilhou o dom, né? Você Aí eu entregou consultei, o dom. né? Glória a Deus. Foi muito bom. Que Que bênção. bênção, tão pequeno, tão jovem, né, Sendo Mara? usado, né? Sendo usado. Mas os adolescentes são usados, as crianças são usadas, né? Então, assim, e procurar os dons, né? E preservar isso, porque aquilo que a gente disse, vocês são instrumentos de Deus. Exatamente. No corpo, na escola, né? Onde quer que você, no condomínio, onde quer que vocês estejam, vocês são instrumentos de Deus. Então, o Espírito Santo, se ele encontrar dentro de vocês, encontrou na vida de vocês, encontrando na vida de vocês esse espaço, ele Exatamente. vai, né, Vanessa? Exatamente. Ele vai operar. É Tremendo. mesmo. E você, Elisa? Conta pra gente. Olha, eu já tive uma visão na época da evangelização. Eu trouxe uma colega minha pra assistir e eu vi que um anjo trazia vestes novas pra ela. No momento que a gente terminava de orar, o anjo trouxe vestes novas, vestes brancas limpas pra ela. Tremendo. O importante dizer que foi no seminário, né? Sim, na evangelização. Evangelização, crianças, intermediários, adolescentes, que é um período, né, que tem na nossa igreja, que é um período tão importante. Muito importante. Muito importante, porque dá oportunidade de visita, né? Então, assim, foi uma visitante, correto? Sim. E aí, como que ela ficou? Como que ela recebeu? Como que está hoje? Hoje ela tá muito... Depois daquele dia, ela sempre comentou comigo agora sobre ir na igreja de novo. Eu levo ela na igreja sempre também. E é uma benção. Sim, eu posso imaginar. Glória a Jesus. Posso imaginar, porque os nossos adolescentes, eles têm a vida social, né, Mara? Sim, eles têm, né? E a gente... são tão pequenos, mas existem também ali Sim. as provas, as dificuldades, né? Principalmente com amizade. Muito ambiente, né? De escola. Exatamente, mas como é bom vocês terem a certeza do Deus a qual nós estamos servindo. É o Deus que fala, é um Deus que se manifesta. Não é verdade? Sim. Através da nossa busca e nós estarmos sensíveis à operação do Espírito Santo. E foi exatamente como vocês estavam quando o Senhor se manifestou, né? Na vida de cada um de vocês. Que bênção. Que bênção. Eu gostaria de, assim, trazer um assunto que é, assim, de repente, um irmão, ou de repente no meio do corpo, existir um dom com o qual vocês tenham se identificado. E depois vocês tenham se apropriado daquilo. É para mim. Ou de repente numa oração, se eu ter falado, enfim, algum dom e vocês terem se apropriado daquilo, vocês terem depois observado e poderem compartilhar com a gente o que foi o resultado daquele dom na vida de vocês. Existe isso? Conta aí pra gente, compartilha. Pode começar, Elisa. Uma vez, o pastor estava orando e aí começou a falar em línguas. E Deus disse que tinha uma menina que estava um pouco triste por algo que tinha acontecido, mas falou para descansar em Deus. E aí eu me apropriei, porque eu estava um pouco triste por um episódio que tinha acontecido no meio da minha escola. Mas eu me apropriei daquele dom. E aí? Um bálsamo veio? Veio, eu comecei a orar, comecei a ter oração respondida. Glória a Deus. Glória a Deus. Que bênção, que bênção. Crer, glória a Deus. né? É verdade, se apropriou daquilo. Precisava de um refrigério que era só o Senhor, né? Sim. E ele veio. Então, Vanessa, a gente vê, né, como os adolescentes são usados. Sim. E como os adolescentes são edificados através dos dons. Dos dons. Então, são as pedras, né? As pedras do testemunho. Porque quando a gente vai guardando no nosso coração todas essas experiências, como isso no momento de dificuldade, de falar, mas o Senhor já fez isso na minha vida. Exatamente. Mas eu já ouvi aquilo. E agora, vem comigo. Josué, já existiu algum momento, ou você assim, né, que você viu a oração fazendo diferença em relação aos dons? Teve um dia que
minhas tias estavam vindo dos Estados Unidos e de São Paulo. E eu orei antes do culto para que Deus falasse com elas, né? Porque elas não são crentes. E no culto Deus falou com elas. Falou com as duas. Tremendo. No culto falou com uma e depois do culto falou com a outra. Glória a Deus. O Então, Senhor a sua oração, ouvindo. verdade, o Senhor ouvindo. Você já foi na frente, orou e colocou aquela situação diante do Senhor, e aí o dom veio. Experiência do corpo também, né? E cada vez mais fortalece a sua fé, né, Josué? Você Tremendo. crê mais no poder do Senhor, né? Sim. Glória a Deus. O motivo de uma oração, aí foi lá, aconteceu. O dom Isso entregue. é muito tremendo. O dom entregue para os visitantes. E você, Elisa, conta pra gente. Teve uma época que eu tava orando muito pra Deus me dar dons espirituais. E aí, no mesmo culto, o pastor falou que adolescentes iam ser usados em dons. Quando eu cheguei em casa, eu tive uma visão. Que uma luz saía da minha Bíblia e ela ia pro coração da minha família. Que bênção. Deus seja louvado. Amém. Amém. Olha, Quantas experiências muitas- compartilhadas. muitas Que experiências. bênção, Vanessa. isso edifica. Edifica. Tanto Como edifica a que Mara falou, né, Mara? Dos momentos difíceis, você lembra que o Senhor já falou com você várias vezes. E como é importante, né? Tremendo. Muito Como importante. é importante crer, continuar buscando ao Senhor através das orações, dedicar ao Senhor. Isso é maravilhoso, isso é muito importante para quem não está nos ouvindo também, né? Com certeza, a gente assim tem essa certeza de que esses testemunhos compartilhados aqui, essas experiências compartilhadas aqui, servem para que os nossos adolescentes que estão nos assistindo, eles tenham plena certeza de que assim os dons são uma riqueza, assim, você buscai os dons, buscai os dons. Uhum. Então, né, a gente, por que é tão importante que a gente, né, tenha essa consciência? Porque a gente busque. Então, assim, se a gente não tem o conhecimento de que os dons existem, desde os pequenininhos lá na escola bíblica, né? Sim. Os dons do Espírito Santo, os dons do Espírito Santo. E a manifestação dentro do corpo, né? Ele orou, Josué falando conosco, né? Que ele orou, e aí as tias receberam um dom de um outro irmão, de uma outra irmã que estavam ali na igreja. Elisa compartilhando conosco também, né? Que ela Diversidade, né, também Mara? foi para a igreja, ela queria muito, ela estava orando por aquilo, né? E o pastor orou e ela... Houve uma busca, uma dedicação. Busca, exatamente. Glória Tremendo, a né? Deus por isso. Deus seja louvado. Tão jovenzinhos e com essas experiências maravilhosas. Verdade, A verdade. conversa tá boa, mas... Isso. Vamos ter que finalizar. A conversa tá boa, mas nós vamos ter que finalizar. E assim, nós valorizamos muito esses momentos com vocês, porque nos edificam muito. Nós queremos agradecer. Obrigada, Josué. Muito obrigada por você ter vindo. Você também, Elisa, por terem compartilhado conosco esses momentos, né, de família, de vocês. Tudo isso para edificar a fé dos adolescentes que nos assistem. E por que não dizer também, né, Vanessa? A nossa. A nossa, Porque com nós certeza. também, quando a gente ouve tudo aquilo que vocês, adolescentes, trazem para a gente aqui dentro do Conversa de Adolescente, a gente também é muito edificado. Então, me despeço de você, Vanessa, com a paz do Senhor Jesus, e de vocês Sim. também. E Paz do vocês que Senhor. estão em casa, comentem, compartilhem, curtam a nossa postagem e assim, aquilo que vocês entendem que de repente é relevante para que a gente trate aqui no programa também, né, Vanessa? Que vocês tragam sugestões de temas para a gente e a todos vocês, a paz do Senhor.